A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe os seus planos. Amém? Espero que você esteja tomado e tomada pelo Espírito Santo de Deus nestes dias difíceis que nós estamos vivendo. E eu espero que o Espírito do Senhor esteja te conduzindo e que você esteja sobriamente se deixando ser guiado, ser guiada pelo Espírito do Senhor, que é soberano e é poderoso para nos fazer vencer em meio a essas circunstâncias. Pegue a sua Bíblia, pegue aquela folha de papel, pegue a sua caneta e vamos seguindo aqui em mais uma videoaula em relação às parábolas. Hoje eu quero ver junto com você, no livro de Lucas, no capítulo 14, a parábola da grande ceia. Eu faço a leitura com você aqui agora e nós vamos fazer alguns comentários e tirar aquilo que o Espírito Santo quer nos dar através dessa leitura. Acompanhe comigo aqui essa leitura pausadamente, com a sua canetinha e o seu papel na mão. Verso 15 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Sublinhe esta frase: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, ele, aqui é Jesus, ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Grife esta frase, convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Verso 18. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Excusar-se significa dar desculpas, dar justificativas. Disse o primeiro, grife esta frase: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Verso 19. O outro disse, grife essa frase: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Verso 20. E outro disse: casei-me, por isso não vou ir. Verso 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Verso 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Volte comigo lá no verso 15 e leia esta frase que eu pedi para você sublinhar. Verso 15. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Quero fazer uns breves comentários com você, destacando aqui, primeiramente, os versos 18 a 20.
Você observou aqui que do verso 18 a 20, muitos deram suas desculpas e até desculpas convincentes, desculpas lógicas, desculpas até lícitas, desculpas legais. O problema é que essas pessoas, todas elas recusaram o convite deste homem. Todas elas tiveram o disparate de recusar o convite para a grande ceia. E eu quero deixar uma referência para você em relação a esses 3 versículos, verso 18, 19 e 20. Abra um parêntese e ponha do lado Mateus 24, dos versos 38 e 39. Quero lembrar para você que estas pessoas foram convidadas. Depois de elas serem convidadas, o servo saiu para chamá-las e dizer que tudo estava preparado. Eu quero também fazer um breve comentário com você sobre o verso 21 ao verso 23, né? Diante da recusa dessas pessoas, desses convidados, que eram os convidados, diante da recusa deles, né? O homem mandou chamar todos os necessitados. Diante da recusa daqueles convidados, o homem manda chamar todos os necessitados. E aí, meus queridos, eu quero aqui fazer um apurado com você brevemente, para você entender, porque quando você lê, você se sente no meio desse texto, você se sente, você se transporta. Esse texto, você traz ele para os dias atuais. Agora, visualize comigo aqui o seguinte. Quando você ouve os relatos das desculpas, o motivo pelo qual eles recusaram o convite, e quando você olha para as pessoas que foram convidadas a participar dessa ceia no lugar deles, você vai entender facilmente aonde Jesus quer chegar, deixando para nós essa parábola, deixando para nós essa palavra tão atual. O que fez com que essas pessoas recusassem o convite para a grande ceia, vou falar para você, não foi a bebida, não foram as drogas, não foram a prostituição, não foram as roubalheiras, não foram o homossexualismo, não foi a falta de fé e não foi também as enfermidades. Também não foram as condições sociais, nem as condições acadêmicas. Não foram as formações teológicas, nem o conhecimento da palavra que fizeram com que essas pessoas fossem convidadas. E o que fizeram com que aquelas pessoas que foram convidadas recusassem. O que fez aquelas pessoas recusarem o convite foi simplesmente um sentimento. O sentimento de orgulho próprio, um sentimento pernicioso, aonde elas estavam pondo à frente daquele convite tão maravilhoso para aquela grande ceia, elas estavam colocando os seus próprios egos, suas próprias conquistas. Elas estavam se orgulhando, mas não é aquele orgulho saudável de você poder dividir uma vitória, você se orgulhar porque alguém ao seu lado conquistou, porque alguém ao seu lado trabalhou, porque você também trabalhou e conquistou. É o orgulho pernicioso, esse orgulho que que tira tudo de volta dele e deixa ele só como alvo. Então esse é o orgulho pernicioso. Esse orgulho é o mesmo orgulho com que fez que o anjo de luz caísse. Referência desses versículos 21 a 23, você põe do lado aí, abrindo um parêntese, você escreve Ezequiel 28, do verso 14 ao 19. Traço Isaías 14, do verso 11 ao verso 15. Fecha parêntese. E aqui eu quero lembrar para você
que hoje eu e você somos esses servos. Nós somos comissionados por esse Senhor que já preparou uma grande ceia e nos manda convidar aquelas pessoas. E aquelas pessoas que são convidadas, elas não comparecem. Elas fazem pouco caso do convite. E aí, para provar, ou melhor, para mostrar como Deus é soberano, como Deus é fiel, como Deus ele é longânimo, ele traz aquelas pessoas que estavam já julgadas e condenadas pelo mundo. Cada uma nas suas mazelas, cada uma nas suas carências, cada uma com suas debilidades, mas o amor de Deus ele é infinito e incondicional a ponto de convidar essas pessoas para participar de uma grande festa, de uma grande ceia. Então, quando o servo diz, olha, meu senhor, já fiz tudo como o senhor mandou. Olha, um detalhe, ainda tem lugar na casa. E ele diz, volta, sobe, desce, vai aos caminhos, vai aos atalhos e obriga essas pessoas que estão à toa a virem e a participarem desta ceia. Meu amado e minha amada, eu quero compartilhar com você uma palavra de ânimo para você que se coloca no lugar desse servo que foi fazer o convite e também para você que se coloca no lugar desse Senhor que preparou a festa, que preparou a ceia e fez o convite a pessoas específicas e essas pessoas específicas não compareceram, ou melhor, elas fizeram pouco caso e deram desculpas esfarrapadas. Não fique triste, não fique contristado, não fique, vamos dizer assim, desiludido, entendeu? Porque muitas vezes essas pessoas são nossos parentes, são nossos queridos, são pessoas íntimas de nós, são ligadas a nós e realmente nos deixa tristes e nos deixa, vamos dizer assim, em certo minuto para baixo, porque nós sabemos da grandeza desse Senhor que já preparou essa ceia e que tem o prazer de que todos participem dessa ceia. E aí essa pessoa que você convida, ela desdenha, ela se orgulha de dizer, olha, eu não preciso, eu estou bem. E aí o Senhor cumpre a sua palavra. Ele traz aquelas que não são para confundir aquelas que são. Ele traz aquelas que não eram nada para confundir aquelas que são sábias. Ele traz aquelas doentes, infectadas, enfermas, para confundir as que são saudáveis. Ele traz aquelas que são indoutas, aquelas que não têm formação acadêmica nenhuma, para confundir os sábios, os letrados, os doutores. Esse é o Senhor que organiza essa grande ceia. Este é o Senhor que comissionou você a ser esse servo constante, que sai para obedecer ao mandato dele. Você vai e convida as pessoas que ele mandou convidar. Se elas não vierem, o problema não é seu. A carga, o peso, o fardo, não é seu, meu querido, minha querida. Você precisa ficar firme nesse propósito e saber que basta você obedecer a esse Senhor. E para finalizar, olhe para o verso 24 do capítulo 15 de Lucas, aonde diz o seguinte, diz o Senhor da ceia, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Perceba, houve uma preferência desse Senhor. Aqui nós podemos fazer até uma ligação escatológica com o povo de Israel, com
povo judeu, o povo escolhido, que recusou Jesus, que deu as costas para o Salvador, e com isso ele conquistou um povo que não era povo para mostrar a sua soberania. E esse povo que não era povo é eu e você. Esses aleijados, esses pobres, esses cegos, esses coxos, éramos nós, somos nós, fomos nós que fomos comissionados a participar dessa ceia. Hoje, nós estamos aqui inseridos, bem-aventurados por comer o pão do reino de Deus. Referência desse verso, 24. Abra um parêntese. A referência dele está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 13 e verso 14, fechando o parêntese. Todos são chamados, todos são convidados, todos são comissionados. Agora, poucos são escolhidos para pegar no arado. Poucos são escolhidos, repito, para pegar no arado. E eu olhando para você, eu digo com toda certeza, você, meu irmão, você, minha irmã, foi comissionado, foi comissionada para pegar no arado. Amém? Você, estas pessoas, faz parte desse grupo de pessoas que vão comer da ceia do reino de Deus, que vão se alegrar com esse Senhor, sem fazer conta daqueles que recusaram o convite. Então se anime, meu amado e minha amada, e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Lendo esse texto que nós acabamos de divulgar ele aqui agora, lendo ele, minuciosamente estudando ele, você vai encontrar referências excelentes que vão abrir o seu entendimento diante do seu chamado na obra do Senhor, diante da sua posição dentro dessa ceia maravilhosa que é a ceia do Senhor. Aliás, é a grande ceia do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te dê graça, te dê paz, te dê alegria, te encha de confiança. Deixe você com um ânimo redobrado para que você possa exercer o seu chamado, o chamado para o qual o Senhor Deus te comissionou. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Você não somente foi convidado, você foi escolhido, você foi recrutado para esta grande obra e para participar desta grande ceia, comendo o pão do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.